Nós hoje conversamos com um personagem interessante e altamente polêmico. Trata-se de Cesare Battisti, aquele escritor que muita gente o tem como terrorista por causa de uma campanha da mídia nacional e internacional que assim o caracterizou, mas que na verdade Cesare Battisti é sim um ativista político internacional, mas se considera hoje, como há algum tempo, já fora do movimento do que se chamou a esquerda armada. Mas o que nos interessa dele aqui em Brasília, onde ele lançou nesta quinta-feira este livro aqui, Ao Pé do Muro. Este é o 15º, né, Cesare? Acho que é o 15º livro de Cesare Battisti. O Cesare Battisti é interessante também porque ele praticamente teve a sua formação cultural na militância, né? Ou então na fuga que ele teve em vários países, inclusive o Brasil, começando lá da Itália, onde ele nasceu, depois foi para a França. Mas o importante disso é que ele teve essa formação e aprendeu a escrever praticamente na prisão ou então nas suas fugas. E outra coisa muito também peculiar é que ele escreve em francês. Nascido na Itália, claro, falando bem o italiano, mas ele escreve em francês. Então, Cesare, c'est avec plaisir que nous avons vu ici. Isso é só para quebrar um pouco o gelo. Você, por exemplo, por que você escreve francês? Essa é uma das minhas indagações, uma das minhas curiosidades. Boa pergunta. Eu escrevi meu primeiro livro em espanhol. Seria em espanhol, não em castelhano, mas em espanhol, ou seja, hispano-americano, porque eu morei no México 9 anos. Onde você chega, você escreve, adota uma língua para escrever. Daqui a pouco você está escrevendo em português. Eu acho isso inevitável, porque a pessoa escrever um livro, escrever um romance é tomar distância da rotina do dia a dia, entrar na imaginação, na fantasia, no sonho, né? E quando uma pessoa começa a sonhar em uma língua, tem que escrever nessa língua aí. Então eu escrevi meu primeiro livro em mexicano porque eu estava morando no México e comecei a escrever em francês porque estava morando na França. Acho que isso aí não vai demorar que eu vou ter que escrever em português. Claro, não é muito fácil isso aí, preciso de pessoas que dá uma olhada, né? Fazer uma correção, mas não é isso aí o importante é expressar sentimentos, emoções. Isso depois a técnica de ortografia e gramatical é uma coisa que qualquer um pode fazer. A linguagem é uma só, né? A linguagem é do coração, do espírito, né? Exato. Então, Cesare, este seria então o 15º livro dele. Antes, o César escreveu, que eu li também aqui no Brasil, acho que só 3 foram publicados no Brasil, não é? O resto são distribuídos mais nas suas próprias línguas, né? Em francês e em espanhol. Eu li o Bambu, né? Ser Bambu. E o outro é Fuga Sem Fim. Minha Fuga Sem Fim. Minha Fuga Sem Fim. Correto. Então, é engraçado que apesar da perseguição midiática contra você, os seus livros estão nas grandes livrarias, né? Eu vejo também que alguns desses livros que foram publicados na França são publicados por grandes casas editoriais, né? Gallimard, eu vi algumas aqui interessantes. E como é que você explica esse fenômeno de ser aceito editorialmente, ser aceito na literatura e ser rejeitado na política? Mas eu fui rejeitado na política quando já não fazia mais política. Agora, rejeitado na literatura é outro assunto, porque apesar de alguma tentativa de controle ou de querer condicionar
a difusão, as edições não é mais difícil, né? Porque a literatura é um âmbito artístico, digamos, é mais difícil de influenciar, né, politicamente. Ou seja, a esse ponto, quero dizer. Agora, saíram 3 livros em português aqui no Brasil, porque esses 3 livros eu escrevi no Brasil. Correto, foram escritos aqui no Brasil. Porque grandes casas editoras? Porque, não sei, começou com o primeiro, foi aceitado, e, por exemplo, o último, esse que agora saiu aqui no Brasil, que é na Martin Fontes, que é ao pé do muro, saiu um mês antes na França por Flammarion. E Flammarion é uma editora que foi comprada por um grupo italiano, né, Rizzoli. Sim, então, mas uma grande editora também. É, né? Uma grande editora, sim. Então, na realidade, foi uma editora italiana que publicou o meu livro na França. O Cesare Battisti costuma escrever quase que na terceira pessoa, né? Porque toda a sua ficção, os livros todos são ficções, mas claro que é todo baseado na trajetória dele e na vivência dele. Então ele também se torna um escritor singular, porque ele não inventa, ele parece que mais que exprime aquilo, né, que ele viveu, né, que no comum do escritor ele, né, escrever situações que ele nunca viveu, mas que imagina ou que idealiza. Então, eu vi aqui no prefácio do seu livro, escrito por um argentino chamado Carlos Lungarzo, que é professor universitário também e escritor. Ele diz o seguinte, que você costuma escrever o exílio dentro do exílio. Como é que é isso? Quero dizer que eu nunca quis me adaptar a viver uma vida entre parênteses. Quer dizer, eu estou fugindo da Itália, estou na França ou no México, aqui no Brasil, e continuo frequentando esse ambiente, esse grupo de exiliados, de refugiados, que continua se alimentam do passado, somente. E isso aí, eu não quis entrar nessa coisa aí, eu quis viver o presente e pelo futuro também. Na verdade, Cesare, eu conheci muitos exilados, sabe? Nós vivemos aqui uma época de ditadura militar e o jornal me mandou para a Europa, antes da decretação da anistia, para entrevistar alguns exilados. E eu vivi um pouco disso, né? Essas histórias, tudo. Eles ainda não tinham voltado, eles estavam com a perspectiva de voltar, mas acho que foram uns 2 ou 3 meses antes. A anistia, eu acho que foi de agosto de 79, eu estive lá na Europa, na França, Portugal, foi lá onde eu conheci o Brizola. E eu acho que em junho, salvo engano. Então eu conversei com muita gente, eu senti muito o que é o exílio, né? E agora você fala o exílio dentro do exílio, quer dizer que a perseguição também existe dentro do exílio, né? Você está no exílio, o principal problema é você estar longe da sua terra, desgarrado, mas também você fala aqui também de entidades nobres que acabam servindo aos órgãos de perseguição policial e sobretudo órgãos de perseguição econômica também. Eu acho que o exiliado acaba sempre ficando, digamos, isolado no país que acolheu ele, porque ele fica sendo, eu sou um refugiado, sou um exiliado, sou uma pessoa que estou aqui de passagem, sou uma pessoa que tem que voltar pela minha pátria, pelo meu país. Então ele fica se integrando à metade, né? Mas eu não quero dizer que eles se integram nos poderes, nas instituições dos países que estão recebendo, não quero dizer muito isso aí não, mas eles reproduzem mecanismos de poder, desses mesmos poderes que a gente estava lutando na época, né? Então, como que eu sou uma pessoa que
sempre pensei que eu não queria, eu fugi de prisão, fugi para a França. Da França me despachou para o México, ou seja, fui andando assim de refúgio em refúgio. Mas se eu continuar pensando, vivendo pelo meu passado, pela minha militância passada, e continuar raciocinando tudo baseado nisso aí, é uma forma de prisão também. Então eu não quis aceitar essa forma aí. Isso faz, às vezes, que eu sou isolado ao interior também dos outros exiliados. E tem também esse livro aqui, que eu acabei de me referir, Ao Pé do Muro. Esse livro é praticamente descrito, descreve a experiência que ele teve na prisão da Papuda, aqui em Brasília, onde ele conviveu com presos comuns e não presos políticos, né? E ele conta também que ele, sendo um escritor, né, sendo um homem de pensamento e tudo, às vezes tinha dificuldade em ser entendido pelos presos comuns. E ele faz uma exaltação aos presos comuns, às pessoas comuns também, porque apesar do distanciamento que ele tinha, ele, além de ser escritor, um pensador, ele não gosta de certas coisas, por exemplo, do baralho, né? O pessoal gosta muito do baralho, ele não gosta de futebol, apesar de estar na pátria do futebol, mas ele diz que mesmo assim os presos o entendiam. Agora eu queria que você desse a sua versão sobre isso. Esse livro, eu considero esse livro um livro de ficção, não é um livro de autobiografia, porque eu considero que a autobiografia de verdade, a biografia de verdade se faz depois, quando a pessoa está morta. Estou bem vivo ainda, tenho muitas coisas por fazer, então eu faço muito recurso à ficção, porque a ficção, ao contrário do que se acredita, é uma forma para diluir a realidade, porque a realidade tal e qual seria pesada demais, não seria digerível, não seria aceitável, né? Aí sairia da literatura, né? Já cairia no conto, aliás, no relato pessoal, né? Então, o que eu conto de realidade nesse livro, a realidade nesse livro não é nem 30%. Se eu contasse tudo, esse livro seria ilisível. Você não pode dizer a uma pessoa que vai comprar o seu próprio livro, você está errado. Eu não vou julgar ninguém, mas comunicar de certa forma a ele que está sendo manipulado, não sei o quê, ele não vai gostar. Então tem que falar que é o vizinho dele que está sendo manipulado, né? Mas não pode falar dele mesmo. Essa é a ficção. A ficção faz que a realidade seja mais leve, seja mais digerível. Isso aí. Agora, com respeito aos companheiros, os camaradas presos aí, a prisão é uma coisa especial, né? Na prisão você está sumisso a um regime tão forte, tão humilhante, que muitas diferenças desaparecem. Então, você tem uma tendência a entender o outro na alma, profundamente. Quando a pessoa que está lá dentro não tem nada mais a perder, quando fala, está falando assim com coração aberto, ou seja, não, é uma coisa que é difícil você ver isso na rua. Se você consegue captar esses momentos, essas pessoas, essas almas, ir atrás, olhar um pouco atrás da razão pela qual foram acusados ou condenados, você vê que tem aí não uma pessoa que por um ato que durou um minuto pegou 30 anos, mas está vendo uma pessoa que viveu muitos anos, que tem sentimentos, emoções, que chora, que ri, e que tem todos as emoções e os sentimentos de qualquer um. Nós estamos entrevistando o ativista internacional e escritor Cesare Battista. Voltamos daqui a pouco no segundo bloco.